Lição de número 7, 16 de agosto de 2020. Então, nós estamos aí, 7ª lição, e o título dela, O povo de Deus deve separar-se do mal. Eu estava meditando nesta lição, eu achei ela linda, e ela é muito propícia para os nossos dias. O povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo diz o seguinte: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. A verdade prática diz o seguinte: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura bíblica em classe, os irmãos que puderem ficar de pé para nós lermos a nossa leitura bíblica em classe, está em Esdras, capítulo 2, versículos 59 ao 62. Depois, capítulo 4, versículo 2 e 3. E o terceiro texto é Esdras, capítulo 6, versículo 2 até o versículo 4. Para os irmãos, já passamos do meio do caminho, né? Já estamos na lição 7. E hoje, dia 16 de agosto, o povo de Deus deve separar-se do mal. Nessa lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos do cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei. O que nós vimos até aqui, nessa introdução, já traz, né, as 6 lições anteriores, é que durante os 70 anos de cativeiro, algumas coisas importantes foram desestruturadas, né, no reino de Israel. O sacerdócio, por exemplo, né, foi tirado do templo e ele se dissolveu, foi desmantelado. A família real foi deslegitimada, né, perdeu a legitimidade, agora não tem mais rei em Israel, porque eles servem uma outra nação, né, eles estão debaixo de um outro governo, né, então eles não têm representação religiosa e nem representação política. E o sistema jurídico também, né, foi desmoralizado, né, foi desmantelado também, né. Não há mais juízes às portas de Jerusalém, porque foram todos tirados, né, da sua terra. Então, os 3 poderes de Israel estão desestruturados, desestabilizados. E agora eles estão voltando para Jerusalém para reestruturar isso tudo que foi desestruturado. E eles têm legitimidade para fazer isso, né? Eles têm uma carta do império, né? Eles têm dinheiro do império para fazer isso também, né? Conforme nós vimos aqui na leitura bíblica, né? E pensa num trabalho complicado, né? Reestruturar 3 poderes desse nível, né? Além de reestruturar as famílias, né, que voltaram. Um trabalho muito grande, um trabalho colossal. Quando Esdras responde, né, que estou fazendo uma grande obra, né, Neemias, desculpa, quando ele diz que eu não posso descer, eu estou fazendo uma grande obra, é dessa obra colossal que ele está falando, né? Ele está reestruturando isso tudo. Um sacerdócio desmantelado, um reino deslegitimizado e um sistema jurídico falido, né? É isso que ele está reestruturando. Essa é a grande obra. E é, de fato, algo colossal, uma obra colossal. E nessa reestruturação, além de
toda a dificuldade que né, se empenhar numa reestruturação desse nível, eles ainda enfrentam oposição, né, de quem está em volta, oposição de samaritanos e de outros povos, né, que por inveja começaram a tentar atrapalhar, a pôr medo, né, a desestruturar essa reestruturação, né, a tentar atrapalhar isso. Então, esse é o cenário, né? Esse é o cenário. Nós vamos ver hoje sobre a separação que é exigida, né? E de como Israel se manteve, né, puro durante esse processo. E se nós olharmos essa lição, ela deve ser contextualizada, né? A gente já falou isso aqui, é uma lição de 1993, né? Mas que não podia ser mais atual, né, do que agora, do que nós estamos vendo agora. Nós também vivemos situação muito semelhante, né? Nós brasileiros, sobretudo, né? O nosso sistema judiciário, né, não precisa nem de comentários, né? Todo mundo está vendo aí, nosso governo, né, político, né, o governo religioso. Nós vemos na nossa nação, nós olhamos em volta e vemos como está desestruturado isso tudo, né? Então, a lição de hoje, ela pode trazer luz, né, a como lidar com essas situações dos nossos dias, né, e ter êxito, como Esdras, Neemias, Josué e esses homens tiveram. Eles tiveram êxito porque foram fiéis ao Senhor e à sua palavra. Eles tiveram êxito porque confiaram plenamente na direção, né, no direcionamento de Deus, naquilo que eles estavam fazendo. E essa confiança cega, né, se podemos chamar assim, no Senhor, é o que garantiu o sucesso dessa grande obra, né? E isso acontece também conosco, quando nós confiarmos inteiramente no Senhor, né? Ele que é o nosso Deus, é Ele que deve dirigir o que nós devemos ou não devemos fazer. Então, quando nós confiarmos inteiramente nele, nós também teremos êxito, né? Nós como igreja, nós como indivíduos, né? Nós teremos êxito quando confiarmos na direção de Deus. É Ele que é o Senhor da igreja, né? Nós não devemos ouvir outras vozes senão a dele, outras direções, outros direcionamentos senão o dele, né? E aí nós teremos êxito também. Vamos para o primeiro ponto, né? A introdução já foi um pouco extensa. Somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas. Até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos, conforme vemos em Esdras 2, né, do verso 59 ao 62. Os judeus mestiços, nascidos de nascimentos mistos, durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que, durante o trajeto pelo deserto, foi fonte inspiradora de murmuração, conforme lemos em Números 11:4. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida,
Mateus 7,14. Não é lucro, e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. João 3,7. Quando eu dizia, contextualizando, né, com nossos dias, que o sistema religioso também está desestruturado, né, nesse sentido que o missionário Eurico Bergstein aponta aqui, né? Nós olhamos, há pouco tempo atrás, né, eles estavam na TV, estavam aí na internet, né, falsos profetas com sua mensagem deturpada, falando a milhares nos seus auditórios, milhares de pessoas aglomeradas ouvindo uma falsa mensagem, um evangelho deturpado, né? E esses falsos mestres, né, esses falsos profetas ainda estão aí, né? Estão aí vendendo suas mágicas, né? E ainda tem milhares de pessoas seguindo esses falsos profetas, né? A comunidade religiosa, né, ela está priorizando a quantidade em detrimento da qualidade, né? Líderes com congregações um pouco menores do que a desses falsos profetas olham para eles e tentam imitar seus métodos, né? Visando a mesma coisa que aqueles visam, quantidade, né? Quanto mais gente, melhor, né? Aí, quanto mais gente, pode ser a mistura que for, né? E pesquisam e procuram aplicar esses métodos, né? E diz: vem para cá, não tem problema. Você tem esse e aquele vício, não tem problema, pode vir, né? E pode ficar com o seu vício. Você pode ficar com Jesus e com seu vício, não tem problema, né? Você pode ficar com a sua depravação e com Jesus, não tem problema. Jesus é paz, é amor, Ele aceita tudo, né? Pode vir. Então, é disso que Eurico Bergstein está falando, né? E é nisso que a gente pensa quando fala que a nossa religião está um caos, né? A nossa teologia está uma bagunça, né? Nós discutimos, nós gastamos horas e horas discutindo coisas que ninguém está a fim de discutir, ninguém está querendo saber, né? A gente gasta horas e horas discutindo assuntos secundários, né? Respondendo perguntas que ninguém fez, né? A nossa teologia é assim, e isso precisa mudar, né? Os tempos estão mudando, e não que eu acredite que foi Deus que enviou esses tempos, mas eu creio 100% na soberania dele, e eu tenho certeza que ele tem usado esse tempo tão difícil para ensinar a sua igreja, né? Essa dificuldade toda é para que os sinceros se manifestem, né? É para que alguém olhe para os sinceros e perceba a diferença, né, dos que são de Deus e dos que não são. Eu creio que Deus tem usado esse tempo para falar com a sua igreja, para ensinar a sua igreja, e Ele não está preocupado com quantidade, né? Ele não está nem um pouco preocupado com multidões vindo ao templo. Não, Ele quer corações, Ele quer mentes transformadas, Ele quer vidas nascendo de novo, né? Ele quer aquela gente morta que anda para lá e para cá, né? Ele não se engana. Ele olha, ele vê passando, trabalhando, se movendo, se mexendo, mas ele olha e fala: está morto, né? É disso que ele falava: deixa os mortos sepultarem seus mortos. Morto não faz nada. Como é que você imagina um morto no caixão e um monte de mortos carregando o caixão para sepultar aquele morto do caixão? É disso que o Senhor falava, né? Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Vem andar comigo, né? Vem caminhar comigo.
Então, ele não se engana com multidão, né? Ele olha, ele sabe que são mortos precisando da vida que ele tem para dar, né? E ele tem abundância de vida, vida em abundância para quem vier a ele, né? Então, ele não está preocupado com quantidade, mas com qualidade, e qualidade ele tem, né? Então, é disso que nós falamos aqui. E somente os judeus voltaram para Judá. Quando a gente lê essas linhas aqui, né, 652 excluídos, né, na primeira triagem. Hoje é muito complicado usar um termo como exclusão. Excluídos, 600 excluídos, né? Falar de exclusão hoje, onde o politicamente correto está aí censurando tudo, é muito complicado. Alguém vai apontar para Esdras, para Neemias, para Josué e falar que isso é um absurdo, né? Eles estão excluindo pessoas, né? Deus não faz acepção de pessoas, como é que eles estão fazendo, né? E alguém, defensor desse politicamente correto, pode pensar assim, mas não é isso que está acontecendo aqui, né? Não se trata de uma depuração racial, não, né? O que acontece aqui é que Deus, ele é um Deus puro, e ele elegeu um povo para ser exclusivamente seu, né? Um povo que zelasse pela palavra dele, um povo que fosse um povo que só fizesse boas obras. E ele elegeu um povo para isso, para que todos olhassem para esse povo e vissem algo diferente nesse povo e percebessem que o que esse povo tem de diferente é o Deus desse povo, né? Então, por isso ele elegeu né? E era para causar esse efeito. Essa eleição era para causar esse efeito, né? Como essa eleição ela precisa ser efetiva, também tem uma via do eleito que deve promover as obras desse Deus, as boas obras dele, né, e a palavra dele. Esse povo falhou muitas vezes em fazer isso, né? Então, Deus ampliou, digamos assim, essa eleição, né? E graças a Deus por isso, nós fomos enxertados nesse povo eleito. Nós também agora somos raça eleita, povo adquirido, nação santa, né? Graças a Deus por isso. E o motivo da nossa eleição ainda continua sendo aquele, né? Ele quer um povo especial, zeloso de boas obras, um povo para chamar de seu, um povo que todos olhem para esse povo e vejam ele, né? Esse povo deve refletir a bondade dele, a misericórdia dele, o amor dele, né? Então, por isso que nós somos eleitos, né? Para proclamar a bondade do rei, né? Para anunciar as grandezas do reino. Então, não é depuração racial, é pureza religiosa. O que está acontecendo nessas exclusões aqui é que a pureza precisa ser mantida. E, além disso, tem outras questões envolvidas. Essa é a questão maior, a pureza religiosa. Mas há outras questões, né? Se você olhar em Levíticos 25, lá na altura do verso 25, você vai ver como as terras, né, de Israel foram divididas entre as 12 tribos. Então, agora esse povo que estava exilado está voltando para essas terras. Então, as porções de cada família ainda estão lá. Então, a questão é territorial também, a questão é de herança também, além de pureza religiosa, né? Você é de Efraim, você é de Judá, né? Então o seu cantinho é ali, né? Então a sua terra é lá. Tinha essa questão também. Além da pureza religiosa, tinha a questão de posse de terra, né?
Cada família tinha a sua porção de terra. E, além disso, ainda tem uma questão mais rica ainda, que é a preservação da linhagem do Messias. Você vai ver, centenas de anos depois disso aqui, você vai ver a maior parte das tribos de Israel se misturou, né, se contaminou, mas Judá ainda está pura. E o leão da tribo de Judá nasceu de uma linhagem pura, né? Então, essa herança toda foi preservada. E é de Judá que vem a herança do trono também, né? Por isso o Messias veio dali, né? Ele é da tribo de Davi, ele é da raiz de Jessé, né? Ele tem o cetro, né? O trono de Davi, né? Que esse governo que nunca se apartaria da casa de Davi, né? Então, o Messias, ele vem dessa linhagem pura que se preservou durante milhares de anos, né? Então isso não poderia ser corrompido agora, a essa altura. Então, tudo que é misturado, tudo que não é de linhagem pura, tudo que não está aqui na genealogia, é excluído. É isso que aconteceu. Não é eugenia, depuração racial, coisa do tipo, né? O que está acontecendo aqui são esses fatores que a gente tem apontado aqui. O ponto 2, acho que a gente já pode avançar, até porque o horário corre mais do que a gente, né? O ponto 2, os judeus não aceitam a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Era uma mistura de gente, na sua maioria, de origem pagã. Esse povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativas para a Síria. Por ordem do rei da Síria foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e habitaram cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes. E tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades, conforme lemos lá em 2 Reis 17, 24. Os samaritanos são essa mistura desse monte de povos aí, Babel, Cuta, Ava, Amate, Sefarvaim. Esse governo, né, de Sargão II, né, esse governo que que derrotou Israel lá nesse ano 721 a.C., eles trouxeram povos de fora para se misturar com o povo de Israel, justamente para que Israel perdesse a sua identidade, né? Um povo sem identidade é mais servil, é mais fácil de controlar, né? Porque não tem, é um povo sem um direcionamento específico. Cada um quer ir para um lado, cada um quer seguir uma religião, cada um quer seguir um estilo de governo, né? Então, cada um tem sua filosofia. Então, quanto mais mistura, menos identidade, né, mais fácil de governar. E foi essa tática que eles usaram. Misturaram gente de tudo que é lugar, né, para que o povo de Israel perdesse sua identidade. E funcionou por um tempo, funcionou muito bem, né? É dessa mistura que veio os samaritanos. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar ao povo da terra o temor de Deus, né? A mistura funcionou tão bem, a tática que eu acabei de falar, que eles já esqueceram como que adora, né? Já esqueceram como que serve a esse Deus, né? Deus de Israel. Então é preciso mandar alguém que é de Israel para lá para ensinar eles, né, como que adora esse Deus de novo. E foi feito isso. A gente lê em 2 Reis, segundo livro de Reis, né, capítulo 17, verso 33, que os samaritanos temiam o Senhor. É bom colocar entre aspas, né? Lá no hebraico parece que não tem aspas.
Se tivesse, com certeza, esse temiam ao Senhor estaria entre aspas, né? Mas também serviam a seus deuses. Eles temiam o Senhor, mas também serviam a seus deuses. O próprio Senhor disse que é impossível servir a dois senhores, né? Porque se você serve dois, você vai aborrecer um e vai amar o outro. Então, como isso é impossível, com certeza esse temiam ao Senhor ali, cabe o maior número de aspas possível, né? Não tem como temer a Deus e servir a outros deuses. Temer ao Criador de tudo e servir a outros deuses. Isso é impossível, né? Na medida que, servindo a outros deuses, você vai aborrecer o Senhor, né? E isso não é temer ao Senhor. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Lá em Gálatas 5:20, né, vai falar das obras da carne, e a idolatria está elencado lá, né? E no verso 21, ele vai dizer que os que praticam essas coisas, né, das obras da carne, não herdarão o reino de Deus. E de todas essas obras da carne aí, parece que a idolatria tem uma repulsa especial de Deus, né? Deus abomina a idolatria de um jeito que parece que Ele não abomina qualquer outra coisa mais do que isso, né? Pelo menos é a impressão que a gente tem quando lê as Escrituras, quando vê como Ele age com os idólatras, né, e com a prática da idolatria, né? Então, se Deus odeia assim a idolatria, né, os samaritanos não podem temer a Deus, né, porque eles estão servindo a inúmeros deuses, né, a inúmeras divindades que não são deuses, que não ouvem, não falam, não andam, não respondem, né, e também querendo temer a Deus, né? Isso é impossível, como a gente já falou. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Essa atitude é bíblica. Isso não é acepção de pessoas, né? Lidar com as coisas de Deus, né, exige pureza, exige separação, santidade. Ninguém pode lidar com as coisas santas servindo a outros deuses. Ninguém pode manusear as coisas de Deus servindo a outros deuses. Ninguém pode fazer a obra de Deus sendo idólatra. Então, isso aqui não é acepção, não é, né, esse discurso bobo aí do politicamente correto, né? Isso aqui é santidade, né? Deus exige santidade daqueles que se aproximam dele. Então, todas as vezes que os samaritanos se ofereceram para ajudar, é porque nem segundas, eles tinham oitavas intenções, né? Eles queriam algo muito mais do que ajudar, né? Eles estavam pensando em ajudar a reconstruir esse templo aqui, para depois a gente trazer nossas divindades aqui para dentro também, né? Ajudar a levantar esses muros aqui, para depois a gente bagunçar o negócio todo, igual a gente tem feito, né? Então, a mistura não é bem-vinda, né? Santidade ao Senhor é o que está gravado, né, na testa do sacerdote, né? Deus exige santidade do seu povo. Então, por isso, essa atitude é bíblica. A Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. 1 Timóteo 6, né, do verso 3 ao 5. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia,
delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro, né? É isso que está passando na cabeça desses samaritanos que se oferecem para ajudar. Eles querem lucrar com essa oferta, né? Eu vou te ajudar aqui, você fica me devendo, né? É essa a ideia que passa na cabeça dos samaritanos que estão se oferecendo. Então, não é toda oferta de ajuda, né, que a igreja deve abraçar, né, a primeira, né, logo de primeira, né? Tem coisas que não convêm aos santos, né? Tem alianças que não convêm ao povo de Deus, né? Então, o povo de Deus deve se afastar do mal, deve se afastar até de aparência do mal. Então, é por isso que essa aliança proposta pelos samaritanos foi rejeitada. O texto que eu acabei de ler de 1 Timóteo 6, 3 ao 5, né, encontra guarida em outros textos bíblicos, né, como Tito 3,10, 2 João 10,11 e muitos outros, né? Igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como também daqueles que causam divisões, né? Então, santidade ao Senhor implica em ter essa atitude bem assim, forte, né? De, às vezes, se afastar de algumas companhias, né? Às vezes se abster de alguns diálogos, né? De algumas rodas de conversa, né? De se afastar de certos tipos de pessoas, né? Que não vão acrescentar em nada, né? Isso não é acepção, né? Voltando a falar, né? Isso não é acepção, isso é zelo pela santidade, né? Se você é a média das 5 pessoas com quem você anda, né? Então, se manter em certas rodas, né? Manter certas amizades é um prejuízo tremendo, né? Então, é preciso vigiar também até com quem a gente se coloca numa relação de amizade. Lá em Amós 5,15 está escrito: odiai, pois, o mal, e amai profundamente o bem, estabelecei a justiça nos tribunais. Amar o mal, amar o bem significa odiar o mal, né? E o oposto também é verdadeiro, né? Amar o mal significa odiar o bem, né? E a palavra diz que ai daquele que chama o mal de bem, né? Então, tem certas atitudes, tem certas situações que é evidente que são más, né? E se é evidente que são más, é conhecido de todos que é mal tal situação, né? Ao servo de Deus cabe se afastar, né? E se afastar numa postura, conforme diz Amós aqui, de ódio, numa postura de ódio, de aborrecer mesmo, de odiar aquilo, né? Esse ódio não é direcionado à pessoa que está praticando o pecado, é direcionado ao pecado que a pessoa está praticando, né? Nesse sentido, a gente não é proibido de se achegar a ninguém, de conversar com ninguém, de andar com ninguém, né? O que acontece é que a gente não deve se deter, né? A gente não deve fixar a nossa atenção a uma amizade tóxica, né? E é isso que parece que Eurico Bergsten está querendo ensinar aqui, né? E ele coloca em algumas categorias, né? Aqueles que não têm a sã doutrina, aqueles que têm uma vida irregular e aqueles que causam divisões. Esse último grupo parece que é o pior, né? Causam divisões. A rebeldia me parece que é um pecado tão estranho, tão esquisito, que
parece que as piores hostes do inferno se empenham nesse trabalho, né, da rebeldia. Né? A gente olha para algumas situações, né, de igrejas que se dividiram, né? Alguém cisma que o ministério que ele está não é bom por alguma coisa ou por outra, e ele vai e se apropria de tudo aquilo que ele foi confiado para governar, mas que não é dele. Aí ele se apropria daquilo tudo, né? E levanta uma rebelião contra esse governo que foi Deus que colocou, né? Porque toda forma de governo é de Deus. A posição de governo é uma instituição de Deus, né? E você ninguém é proibido de discordar do governo, ninguém é proibido de não pensar igual, né? Cada um pensa do jeito que quer e cada um tem a sua opinião. Agora, levantar uma rebelião, né? Começar a organizar grupos para se revoltar contra o governo que foi Deus que colocou, isso parece que é causado pelos demônios mais escuros das piores cavernas do inferno, né? E isso eu não estou falando assim ao vento, porque a gente já viu isso, né? A gente estava conversando recentemente com um pastor que esteve num lugar onde isso era muito forte, né? Essa questão de alguém se rebelar, e falou de uma pessoa que estava na rua comendo lixo nos lixões da rua, né? E falou que essa pessoa outrora fora líder de círculo de oração, tinha palavra de sabedoria nos lábios, pregava a palavra de Deus, e agora estava naquela situação, né? Se você voltar atrás, você vai ver que ela está nessa situação porque jogou tomate em algum pastor, né? Chutou a canela de outro, e coisas desse tipo. E o diabo fez a festa, né? Porque é ele que está por trás dessas situações de rebelião, né? Quem está envolvido não percebe que isso não é uma ideia sua, né? Isso é plantado por algum demônio dos piores lá do inferno, né, na cabeça da pessoa, né? E se a pessoa der vazão, ela vai na contramão disso que o comentário da lição está ensinando, né? E o fim não é dos mais agradáveis. Os samaritanos procuram apresentar-se com os judeus. O profeta Malaquias, né, você já ouviu, com certeza, o verso 15 do capítulo 3, né? Você já ouviu bastante, mas o capítulo 3 é um capítulo muito interessante de Malaquias. E no verso 18, tem uma passagem que é ouro em pó, né, ouro fino, né? Ele diz: ao retornar, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, né? Malaquias 3 não é sobre quem rouba quem, né? Não é nada disso. Malaquias 3 é sobre quem serve e quem não serve a Deus. É isso, né? E há uma diferença. E quem está em volta precisa perceber a diferença, né? Alguém tem que ver a diferença. Não pode, porque misturou tudo, aí não dá para ver quem é quem é de Deus, quem não é, quem é crente, quem não é, né? Não, tem que haver uma diferença, né? Ao retornar, vereis a diferença entre o justo e o ímpio. É isso que está. Esse é o resumo de Malaquias 3, né? É por isso que é o último verso, né? Isso é muito interessante. Os samaritanos procuram apresentar-se com os judeus, casaram com as filhas dos judeus, deram filhos aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Esse assunto é tão sério e importante que merece um estudo
em separado, o que iremos fazer na lição 12. Então, nós vamos partir para outro comentário, né? Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Na lição 12, nós vamos voltar a esse assunto aí do casamento misto. Os samaritanos invejaram os judeus. Esse pecado aí é bem conhecido, né, nas Escrituras. É por causa dele que houve o primeiro assassinato. É por causa dele que houve a morte de Jesus, né? Que foi um assassinato um pouco mais famoso do que o de Abel, né? Então, tudo é por causa da inveja. Essas divisões, essas tramas, né? Isso tudo é causado por esse pecadinho aí, né? Os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e a adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. E os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Isso sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja, e aí por aí vai, né? Os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada, né? O ódio foi transformado em inimizade, né? O ódio estava bem escondidinho ali, camuflado, disfarçado de outra coisa, né? E quando veio o primeiro não, aí se revelou de vez, né? E se transformou em algo pior, que é a inimizade. Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Essas três coisas, na verdade, são a mesma coisa, né? Santidade ao Senhor é separação do mal. E comunhão com o Senhor é santidade ao Senhor, né? E separação do mal é comunhão com Deus, é santidade ao Senhor. Então, essas três coisas, na verdade, são a mesma coisa. Você não tem comunhão com Deus se você amar o pecado, se amar o mal, né? E você não tem santidade se você não se separar do pecado, se separar do mal. E sem santidade ninguém verá a Deus, então não tem comunhão, né? Então, essas três coisas, na verdade, é a mesma coisa, né? Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso a bênção de Deus os acompanhou. E eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera essa obra. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Isso está em Josué 5, do 13 ao 15. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Isso está em Josué 7:13, né? Do 11 ao 13 está essa passagem. O pecado descoberto foi desarraigado, então disse a Josué: levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e seu povo, e sua cidade e a sua terra. Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele.
3 capítulos distintos, né, do livro de Josué, que mostram 3 momentos diferentes, né, da vida desse homem de Deus. E nos 3 momentos o assunto é um só: santidade. Santificai. Né? É preciso santidade para que o Senhor faça o que Ele faz de melhor, né? Que Ele faça suas maravilhas no meio do seu povo. É preciso santidade. É preciso santidade para se achegar a Deus. Para estar onde Deus está, é preciso santidade. Né? Sem santidade, ninguém chega nem perto. Né? Então, é preciso santidade. E para vencer os inimigos que se levantam contra o povo de Deus, é preciso santidade também. Né? Então, livro de Josué, né, 3 capítulos diferentes, o 3, o 5 e o 7, mostrando 3 momentos onde a santidade é algo essencial, né, para ver Deus agir, para se achegar a Deus e para vencer o mal. Né? A santidade é essencial. E a gente percebe que santidade exige atividade nossa. Né? Isso seria, a gente precisaria de um pouco de mais tempo para explicar isso, mas basicamente a santidade é um processo duplo. Assim que alguém declara que Jesus é o Senhor de sua vida, que veio, que morreu por ele, que ressuscitou para dar vitória a ele, assim que alguém confessa isso, começa um processo na sua vida, né, de santificação, de regeneração e de justificação. Né? Então a santidade, ela começou nesse momento, né? Mas ela deve ser operada continuamente na vida desse que Deus santificou já. Né? Quando alguém se declarou cristão, servo de Cristo, Deus já santificou esse alguém, já o tornou limpo, puro, santo, para que ele possa se achegar diante desse Deus que é fogo consumidor. Não fosse assim, nenhum de nós podia estar aqui. Esse lugar é santo, tem 2 ou 3 reunidos. Né? Então, a gente, se não tivesse esse processo, a gente não poderia estar aqui, diante desse Deus que é santo. Seríamos fulminados. Né? Mas esse processo também é um processo ativo. Né? Ele, digamos que tem 3 estágios. Tem esse primeiro, tem esse do decorrer da vida, que você vai santificando, né? Você vai se separando do mal com seu próprio esforço, com a sua própria atitude, porque Deus, pelo seu Espírito, capacita para fazer isso. Né? E vai ter aquela santificação final, né? Onde não haverá mais impureza nenhuma, né? Mais mal nenhum, mais choro nenhum. Né? E esse é o estágio final da santificação. Né? Então, é preciso essa santidade. E nesse meio do caminho que eu falei, é preciso se abster do anátema. Né? Esse capítulo 7 de Josué vai falar do herém, né? Que é o anátema. Se você tiver um bom dicionário bíblico, você vai ver que trata-se de algo que foi devotado a um Deus que não é Deus coisa nenhuma. Né? Foi separado para esse Deus falso. E é algo que é maldito, portanto, diante do Deus verdadeiro. Então, o anátema, o herém, né, é algo que, quando é destruído, traz glória para o nome do Deus verdadeiro. Porque, como eu falei, Deus aborrece de uma forma especial, né, esse pecado da idolatria. Né? E o anátema, ele está nesse processo de idolatria. É algo que foi consagrado a outros deuses. E Deus aborrece isso de um jeito que todo texto que você lê na Bíblia, onde aparece essa palavra herém, né, essa palavra anátema, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, você vai ver que o que Deus exige é que isso seja destruído para a sua glória. Né? Você, no Antigo Testamento, pelo menos em Deuteronômio 13, né, do verso 13 ao 17, em Levítico 27, 29, Zacarias 14, 11,
você encontra essa palavrinha e você vai ver Deus exigindo a destruição do anátema. Então é algo que é maldito, mas é maldito num nível que quando for destruído, Deus vai ser glorificado, né? É por isso que o fim de Satanás é a destruição, né? Porque tudo que Deus criou, inclusive os anjos, né, as hostes celestiais, os anjos caídos e os que estão diante do trono de Deus, todos foram criados para a glória de Deus. Satanás ainda, por incrível que pareça, ainda glorifica a Deus, né? Quando Agostinho falou que o diabo é o diabo de Deus, né? Porque toda vez que ele tenta atrapalhar os planos de Deus, Deus transforma a maldição em bênção e acaba que aquilo tudo redunda na glória de Deus. Mas vai chegar um dia em que nem isso vai acontecer mais. Então Satanás vai perder o seu propósito de vez, né? Quando algo não glorifica a Deus, não tem mais razão de ser, não faz mais sentido sua existência, né? Para isso o inferno foi reservado para Satanás e para os seus anjos, né? O triste é que alguns homens também vão para lá, porque deram ouvido a Satanás e a seus anjos, né? E o inferno só existe por isso, para que o anátema seja destruído, né? Porque a partir do momento que uma coisa perde o seu propósito de ser, né, a sua razão de existência, ela não tem mais serventia, não serve para mais nada. Então, nós fomos criados, nós nascemos, nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus. E se nós não fizermos isso, não teremos serventia alguma, né? É por isso que o apóstolo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa é quando você estiver jogando videogame, assistindo Netflix, qualquer outra coisa, né? Fazer tudo para a glória de Deus. É isso. A glória de Deus é o propósito da minha existência. Quando eu não glorificar mais a Deus, eu mereço ser destruído. Aí, quando eu for destruído, aí a glória de Deus, né, ela acontece. Então, é isso que é o anátema. O mesmo apóstolo diz que se um anjo de luz aparecer e trazer uma outra mensagem, um outro evangelho, além desse que vos tenho pregado, seja anátema, né? Então, a gente está aqui falando, né? Vocês estão aí só ouvindo. Se alguém quiser falar também, né? Não tem problema, né? Se alguém quiser comentar, quiser fazer pergunta, não é porque nós estamos na internet que a nossa dinâmica muda, né? Então, os irmãos fiquem à vontade, ainda dá tempo de falar, ainda dá tempo de fazer alguma pergunta, né? Eu prometo responder qualquer pergunta, né? Até porque Sebastiãozinho está aí, pastor Gilberto está aí, pastor Eliseu está aí, né? Então, a minha primeira resposta pode ser: não sei, pastor Gilberto está aí. Não sei, pastor Eliseu está aí. Se você aceitar não sei como resposta, pode fazer qualquer pergunta, né, que eu respondo. Então, o nosso propósito é esse, né? A glória de Deus. E o anátema é algo que não glorifica a Deus. Por isso, quando ele é destruído, aí sim ele glorifica a Deus. Então, não há nada no universo que não glorifique a Deus. Esse é o sentido disso tudo. Não há nada no universo que não glorifica a Deus. No momento que alguém estiver nessa posição, não glorificar a Deus, vai ser destruído. Aí vai acontecer o quê? Quando for destruído, vai glorificar a Deus. É isso. Esse que é o anátema. Quando o anátema está no meio, né, como foi o caso de Acã aqui, né, ele olhou: por que você fez algo desse tipo? Deus falou para não fazer. Não, eu olhei aquela capa, olhei aquela roupa de festa, aí eu cheguei mais perto. Aí tinha mais coisa, tinha ouro, né, tinha prata. Aí depois que eu peguei, não tinha mais jeito. Eu peguei. A cobiça, né? A cobiça, os olhos, bate o olho lá e o olho brilha e quer para si, né? Esse é o anátema, né? E quando ele percebeu, já estava dentro da tenda com o anátema na mão.
Aí ele lembrou que não podia fazer aquilo. Aí ele, em vez de voltar lá e devolver, ele não podia nem tocar, mas ele já fez, ele podia ainda voltar lá e devolver, colocar onde estava, fingir que nada aconteceu, né? Mas ele não, ele escondeu, cavou um buraco na tenda e escondeu lá debaixo, né? E incrível como nós agimos da mesma maneira, né? Pelo menos eu posso falar por mim, eu sou o pior dos pecadores aqui, né? Muitas vezes eu ajo assim com os meus pecados de estimação, né? A gente peca e assim que peca a gente percebe que não devia ter pecado. Aí a gente faz o primeiro instinto do pecador esconder, né? Quando a palavra diz confessa e deixa, né? Então, e esse é o modus operandi de todo pecador. Eu estou falando de mim, mas eu tenho certeza que alguém se identifica, né? Nós não precisamos ser escravos da cobiça. Nós temos um Senhor muito mais forte, né? Ele pode nos livrar de qualquer servidão de pecado a que nós nos submetemos, né? Porque muitos são escravos do pecado ainda, mesmo tendo confessado a Cristo, vivem pecando, né? E pecados de estimação, né? Esse tipo de pecado, você só se liberta dele confessando e deixando, né? Acã não tinha a graça abundante a seu favor como nós temos hoje, né? Então o fim dele foi bem pior do que o nosso, mas nós temos essa opção, ir ao pé do Senhor, né? Ir aos homens de Deus e confessar: pequei dessa e dessa forma, né? Há perdão para mim? Há perdão para mim, né? Então nós não precisamos nos subjugar ao anátema, ainda que um anjo de luz venha trazer outro evangelho, é anátema, né? Quando ele for destruído, Deus vai ser glorificado. Essa é a ideia, né? Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, esses provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus, teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor. Uma vez que Deus não se une à idolatria, vale a pena mostrar a separação com o mundo, manter a separação com o mundo vale a pena, né? Vale a pena. A igreja precisa manter sua santidade. O mundo precisa olhar para a igreja e ver a diferença entre o justo e o ímpio, né? Vale a pena, vale a pena. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Aqui nós vemos um exemplo muito forte do salmista, né, Asaf, no Salmo 73. Ele diz que ele começou a pensar que talvez seria em vão ser tão devoto, talvez seria em vão manter puro o seu coração. E ele começou a pensar isso quando ele olhou para o ímpio e viu que tudo que o ímpio faz dá certo, o ímpio está sempre prosperando, o ímpio tem sempre mais dinheiro na conta, né? E ele começou a pensar, e só de pensar ele quase falou, né? Ele disse que quase falou que não valia a pena, ele só pensou, né? E ele disse que só de pensar, quase que seus pés se desviaram da casa de Deus, né? Era alguém que estava 24 horas no templo, servindo a Deus com sua música, com sua arte, né? E é impressionante como Deus gosta de arte, né? Tem homens que não gostam, mas Deus gosta de arte, né? E Asaf era esse tipo de artista que estava 24 horas servindo a Deus com sua arte. E quando ele pensou na prosperidade do ímpio, ele quase se desviou. Ele começou a achar que não valeria a pena se manter puro, né? Porque ele tinha que renunciar a muita coisa para se manter puro, e talvez não valesse a pena. Aí, um dia ele entrou no templo, como todos os dias,
Só que nesse dia ele entrou no santuário de Deus, né? Lá, aquele santuário onde Deus está, né? E Deus mostrou para ele o seu fim e o fim do ímpio. Aí ele percebeu, vale a pena, né? Vale a pena sim, né? Eu tenho que abrir mão de muita coisa, mas no final a minha recompensa vai ser muito maior. Eles têm uma recompensa aqui, amanhã o fôlego deles é tirado, fica tudo para outros, né? A minha recompensa vai ser eterna. Eu vou gozar de alegria e paz para toda a eternidade, né? Para sempre. Isso é um tesouro que não tem como medir, né? Então ele viu o fim, ele viu que vale a pena, sim, vale a pena manter a separação entre o mundo, né? Vale a pena se separar do mundo e se manter puro na presença de Deus. Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4:2. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 4:3, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Já observamos que santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. 2 Coríntios 6:17. E 2 Coríntios 7:1, aperfeiçoando vossa santificação no temor de Deus. Nós já fomos santificados, mas cabe a nós aperfeiçoar essa santificação, manter a separação, manter a santidade, né? Aperfeiçoar a santificação é isso. Andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Uma vida que glorifica a Deus em tudo, né? Isso que Colossenses 1:11 está dizendo, agradando-lhe em tudo, guardando os seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista, como está escrito lá em 1 João 3:22. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. Essa garantia está lá em Colossenses 1, versos 6 e 10. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. E, acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia, vale a pena viver na vontade de Deus. É isso, né? Parece que não há nada a ser dito depois disso, né? Então, só resta agradecer essa oportunidade tão rica de estar aqui falando de algo tão precioso que é a palavra de Deus, né? Eu sou muito grato a essa oportunidade, né? Um vaso de barro tão frágil, né? Está aqui com a palavra de Deus aberta, né? Para falar dessas grandezas, dessas maravilhas de Deus. E é para isso que a gente existe mesmo. Então a gente não pode se furtar a isso, né? A gente não pode se dar ao luxo de rejeitar uma oportunidade tão rica, né? Eu vou ser sempre grato aos meus pastores por essa oportunidade e a essa igreja, né? Vou ser sempre grato, porque eu sei da honra que é isso, né? Que é estar aqui falando da palavra. Eu quero agradecer, voltar para o nosso amado coordenador aí. Som. Acho que agora sim. Creio que todos nós estamos felizes, depois, igual eu já disse, 4 meses, foi mês de março, finalzinho de março, então tivemos aí abril, maio, junho, julho, e praticamente aí agosto,
só online e hoje os irmãos puderam estar aqui. E eu quero convidar aqueles que não estão no grupo de risco e que podem estar presentes na nossa EBD aos domingos de manhã. Quero convidar vocês que nos assistem e os que estão aqui também, continuem vindo, porque a cada domingo nós vamos colocar um professor aqui para estar passando a nossa lição. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino e vamos servir a Jesus com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas. Espírito, na verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, na verdade, te adoramos, te adoramos. Glória a Deus, maravilha, muito bom. Irmãos, no próximo domingo vai ser a nossa lição número 8, que tem o título As causas da desunião devem ser eliminadas. Eu quero convidar a todos novamente no próximo domingo, aqueles que podem, que não fazem parte do grupo de risco. Nós vamos encerrar a nossa EBD, pastor Gilberto estará dando esse encerramento. Glória a Deus. Irmãos, que bênção, né? Bênção estudar a palavra do Senhor. Quero mandar um abraço aqui a todos os irmãos que estiveram conosco através do nosso chat, do nosso canal no YouTube, ADEC TV. Deus abençoe a todos vocês.
Eu vi aqui gente tão longe, como por exemplo a irmã Nazaré Raiol, de Ananindeua, no Pará, distante daqui, esteve conosco. Também irmão Inácio, presbítero Inácio, Jaqueline, toda a família que estão em Cuiabá. Deus abençoe a todos os irmãos. Irmãos, logo mais às 18 horas, nós teremos um culto de louvor e pregação da palavra de Deus, e também às 20 horas. Então, à noite, nós teremos 2 horários de culto, às 18 horas, pontualmente às 18, e também às 20 horas. Os irmãos que podem estar aqui conosco, fiquem à vontade, como tivemos domingo passado um número maravilhoso, tá? Tanto aqui de forma presencial, como também no nosso chat. Deus abençoe a todos vocês. Vamos de pé, vamos orar agradecendo o Senhor por esse domingo maravilhoso. Irmão Zé Carlos de BH, Deus te abençoe, tá? Muito bem-vindo em nosso meio. Fique à vontade, a casa é sua, tá bom? Vamos orar, irmãos, agradecendo o Senhor. Os irmãos precisam de oração? Quem precisa de oração? Agora, quantos podem orar comigo? Então, nós vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos por essa manhã gloriosa, onde nós tivemos o privilégio de aprender a Tua palavra, Senhor, um pouco mais da palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que estiveram aqui de forma presencial, também os Teus filhos, ó Pai, que estiveram conosco através do nosso chat, aqui no nosso canal no YouTube. Pai, que o Senhor venha abençoar de uma forma especial. Agradecemos, ó Pai, a vida de cada um dos irmãos. Dá-nos um domingo de paz, domingo de bênçãos, e à noite, o Senhor, um culto maravilhoso. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Pastor Ari, um abraço, irmão Zezé, toda a família Coelho, pastor Lorival, pastor José Deck, todos os irmãos que estiveram conosco. Deus abençoe vocês de uma forma especial. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a maravilhosa e doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E quem recebe diz: amém. Deus abençoe os irmãos. Tenham todos um excelente domingo.